quero dizer que eu sou advogada, fui candidata a prefeita em 2008, à Prefeitura aqui de Santa Maria, sou militante política há mais de 20 anos e faço a defesa do MST, da Via Campesina, dos movimentos de moradia. E em 1991, junto com outros companheiros, que inclusive estão aqui nesse debate, apontamos a Fazenda Santa Marta como a área a ser ocupada por 357 famílias que hoje moram aqui e que de fato vieram depois a se somar centenas e milhares de famílias que fixaram residência nessa região. Bem, vocês poderiam perguntar por que nós do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, fazemos política e por que nós insistimos em vir dialogar com vocês, né? Primeiro, quero dizer para vocês que nós somos um partido que não recebe dinheiro de nenhum empresário. Não passamos o pires na mão pedindo dinheiro para esses empresários, porque nós achamos que empresário não doa dinheiro. Empresário investe nos candidatos para depois, quando eles se elegerem, cobrar esse investimento através do voto nos projetos de lei que interessam para esse empresariado. Nós somos a favor do financiamento público de campanha, só que esse dinheiro não deve parar na mão do candidato. Esse dinheiro tem que ser entregue em quantidade igual para todos os candidatos e administrado pelo Poder Judiciário. Esse dinheiro não pode parar na mão de nenhum candidato, certo? Segundo, nós não temos militância paga. Os nossos militantes fazem política por convicção. Terceiro, não fazemos caixa 2 na campanha. Somos a favor do imposto sobre grandes fortunas. Aliás, a nossa deputada federal Luciana Genro já apresentou esse projeto de lei na Câmara dos Deputados. Quem tem patrimônio superior a 2 milhões de reais tem que pagar imposto sobre esse patrimônio. Enfim, nós fazemos política porque nós queremos fazer um pacto de verdade com a população, para falar a verdade e resgatar a esperança do povo brasileiro. Muito obrigado. Seguindo pela ordem do sorteio. Primeiro isso, taxar as grandes fortunas. Segundo, a reforma tributária que nós temos que fazer no país é a reforma tributária que isente os pobres do pagamento desses impostos. Você sabe que quando você compra o creme dental, o arroz, o feijão, que são ingredientes da cesta básica, é justamente os pobres que pagam esses impostos, certo? Na verdade, o seu João paga o mesmo imposto que o seu Antônio Hermílio de Moraes, que é um grande empresário multimilionário, paga quando vai comprar 5 quilos de arroz. É o mesmo imposto. Então, a reforma tributária é muito importante, invertendo essa lógica, fazendo com que os pobres efetivamente não paguem esses impostos e sim as pessoas que são endinheiradas no país. A outra questão que eu acho importante que seja respondida é que recentemente na Câmara de Vereadores houve a apresentação de um projeto criando a taxa de iluminação pública. Grande parte dos que estão aqui hoje concorrendo a deputado estadual votaram a favor dessa taxa de iluminação pública. Taxa essa que foi apresentada no governo Valdeci Oliveira, pelo próprio Executivo, criando essa taxa e na época ela não foi aprovada na Câmara. Mas hoje o próprio PMDB apresentou essa proposta e foi aprovada. Então essa pergunta tem que ser feita justamente para muitos que estão aqui sendo candidatos a deputado estadual, que aumentaram os gastos das famílias de cada um de vocês ao pagar a iluminação pública, criando essa taxa. Então, evidentemente, nós somos a favor da ficha limpa, não há dúvida com relação a isso. Só que eu acho que nós temos que ir além dessa discussão. E o primeiro ponto é o seguinte: nós temos que cuidar essa questão da ficha limpa quando se refere a lideranças populares do MST, da Via Campesina, do Movimento da Moradia, que são e constroem as grandes ocupações de terra nesse país para preparar ou para reivindicar o seu direito à moradia
ficha limpa e da forma como o judiciário julga essas lideranças, elas poderão ter a ficha suja e não representar os trabalhadores na política. Então nós temos que cuidar disso, principalmente pela forma conservadora com que o judiciário trata os movimentos populares no país, certo? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: ir além da ficha limpa, nós temos que saber e pesquisar sobre a vida política dos candidatos que aqui estão. Isso significa o quê? Nós não podemos, por exemplo, falar em emprego, como foi falado aqui, sem dizer para vocês que existe um projeto de lei que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e que, segundo o Diese, é a única forma de aumentar em mais de 2 milhões de novos postos de trabalho no país. E sabem que os candidatos a presidente da República, Dilma Rousseff, Marina e Serra, representantes dos candidatos que estão aqui à mesa, são contra a redução da jornada de trabalho. Portanto, é isso que vocês têm que olhar além da ficha limpa. Quando a gente fala em meio ambiente, como aqui foi falado, nós temos que falar em barrar o agronegócio nesse país, que é o quê? Plantar soja e criar gado na região amazônica. Hoje o agronegócio está avançando com a complacência do governo Lula e das elites desse país para toda essa região. Então é isso que nós temos que olhar além da ficha limpa. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade dada aqui pela escola e por todos vocês de passar a nossa mensagem, o que a gente pensa. Quero dizer para vocês o seguinte, principalmente para os professores e para os alunos e pais, que vocês devem debater nas salas de aula que a política não é profissão, política não é carreira. Portanto, aqueles políticos que estão há 20, 30 anos vivendo do dinheiro público devem receber um cartão vermelho de todos os eleitores nessas eleições. Segundo, nós temos um candidato a presidente da República, o Plínio de Arruda Sampaio, candidato a governador Pedro Ruas, que estão falando a verdade para a população, estão defendendo uma saúde completamente estatizada, estão defendendo a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais e estão defendendo a reforma agrária radical como as saídas encontradas para o desenvolvimento do país. Obrigada. Muito obrigado, candidata Sandra Filtri.